No preço de tudo que a gente compra, 20% são custo do transporte. O atraso vem de longe. Só em 2009 as obras foram reiniciadas. Mas a empreiteira responsável por esse trecho faliu. Uma espécie de trégua, não é? O governo não ofereceu nada até agora. A falta de combustível afetou o transporte público. Eu vim esmagado. E provocou filas enormes nos postos de gasolina. Numa coletiva à noite, o governo anunciou que chegou a um acordo. Sobre o custo Brasil, nós podemos discutir esse tema de forma muito ampla porque ele envolve as diversas vertentes interessadas numa logística eficiente. A maior delas, certamente, o governo, que é o grande responsável pelo elevado custo Brasil. Isso vem numa crescente ao longo das últimas décadas, prejudicando todo o nosso sistema de escoamento e principalmente as nossas negociações no mercado internacional. Como isso acontece? A falta de planejamento que o governo do Brasil tem, desde a década de 70 pelo menos, acaba nos custando muito caro, tendo em vista que nós acabamos tendo que fazer obras em regimes emergenciais e com eficácia bem comprometida, tendo em vista que essas obras já surgem subdimensionadas. Para a gente entender isso de uma forma mais prática, a gente pode abordar sobre o seguinte conceito. Nós temos uma ferrovia chamada Norte-Sul, tá? Uma ferrovia que foi idealizada e começou sua obra ainda no governo Sarney. Nós já tivemos alguns presidentes, mais que 10 após isso, e essa ferrovia continua inacabada. O fato dessa ferrovia estar inacabada não permite que nós possamos, por exemplo, utilizar o modal ferroviário, muito mais barato e menos poluente do que o rodoviário, para fazer o escoamento daquilo que o Brasil tem hoje, sua maior vocação produtiva, que são os commodities e os produtos do agronegócio como um todo. Isso faz com que os produtores tenham ganhos extremamente inferiores àqueles que poderiam ter e principalmente que nós percamos em competitividade no mercado internacional. Já era para estar funcionando há muito tempo, mas a ferrovia Norte-Sul está parada. O trecho de 2.200 quilômetros entre Anápolis e o porto de Itaqui, no Maranhão, pode ser operado com capacidade máxima, mas a única coisa que aconteceu até agora foram viagens teste. No fim do ano passado, saíram do terminal de cargas de uma empresa de processamento de soja e farelo 4 carregamentos. A indústria fez um alto investimento na construção da estrutura. Mais de 30 milhões de reais foram gastos. E de janeiro para cá, nada disso foi usado novamente. E olha que o trecho já foi inaugurado pelo governo federal há 2 anos. O Porto Seco de Anápolis tem um projeto para construir um ramal ferroviário, interligando a Norte-Sul com o pátio da empresa. Mas o serviço ainda não começou porque ainda não há uma previsão de quando a ferrovia irá funcionar de verdade. A única coisa que os empresários estão sabendo mesmo é que a ferrovia não está operando ainda por falta de um modelo de gestão de linha. As empresas aguardam com ansiedade a operação da linha. A previsão é movimentar 45 mil toneladas de carga por mês por esses trilhos. Isso corresponde a cerca de 1.500 caminhões a menos rodando nas estradas brasileiras. Para os empresários, a ferrovia significa agilidade no transporte e redução de custos. Ou que essa ferrovia nunca saiu do papel ou começou a sair e quando funcionar já vai estar subdimensionada, que permitiriam, entre outras coisas, desafogar o Porto de Santos no tangente aos granéis. A gente poderia escoar essas mercadorias pelos portos no Pará, por exemplo, economizando aí mais de 8.000 quilômetros de frete marítimo. Isso certamente ia deixar a nossa soja ainda mais competitiva e traria muitos benefícios à nossa balança comercial e ao nosso comércio exterior. A nossa matriz de transporte é totalmente defeituosa e esquizofrênica, e naquilo que elas propõem a fazer melhor, ela ainda é muito ruim. Se nós pegarmos os BRICS, que são os países em desenvolvimento com potencial para se tornarem potências mundiais um dia e países de primeiro mundo, nós somos os piores. Agora, trazendo todo esse cenário que vem lá desde a região centro-oeste, nosso maior núcleo produtor do agronegócio, nossa maior vertente econômica hoje, nós podemos pensar na questão do Porto de Santos como um elemento crucial dentro desse processo, tendo em vista que ele é o maior porto da América Latina e que é também o responsável pelo escoamento de 33% do PIB brasileiro. Ou seja, 1/3 da nossa balança comercial entra ou sai
pelo Porto de Santos. E aqui são sentidos efeitos graves dessa falta de organização, dessa falta de projeto e investimento que visem reduzir o custo do Brasil. Não vamos criar suspense. Desde os anos 70, só nas obras de infraestrutura, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, transposição do Rio São Francisco, usinas e refinarias de petróleo, a corrupção levou entre 17% e 35% de tudo que o governo pagou. Em reais, isso dá entre 100 a 300 bilhões de reais. Isso mesmo, 300 e mais 9 zeros atrás. Porque o custo do Brasil vem sendo afetado muito por uma crise que a gente vem enfrentando já há alguns anos, que é uma crise política, econômica, e que na realidade não tem fundo nem político nem econômico, né? Essa crise que a gente enfrenta é uma crise, o Brasil sofre de uma crise social, de uma crise de moral, de uma crise infelizmente, uma crise que afeta todos nós e que é oriunda de todos nós. A corrupção está institucionalizada já desde as classes mais baixas até as classes mais altas. Não adianta falar que não. Por mais que você atravessou um sinal vermelho tentando dar aquela corridinha, porque não dá para passar, você parou o teu carro num local que não pode parar, tudo isso são atos de corrupção, lógico que guardado a devida proporção. A corrupção administrativa no país, ela vem impossibilitando muita gente de conseguir fazer o seu trabalho, de conseguir fazer com que as empresas funcionem, porque ela está instalada em tudo que se vai fazer. Quando a gente para para pensar no que tem acontecido nos últimos anos, né, os atos de corrupção que tem acontecido nos últimos anos, e o que a Polícia Federal vem descobrindo, o que o Ministério Público vem descobrindo, né, esses atos que são cometidos principalmente por grandes empresas, grandes construtoras, né, que são empresas que sempre tiveram muito recurso, que sempre tiveram muito acesso. O que esses caras vêm fazendo é algo que é feito em todas as esferas. A diferença é que esses caras, eles corrompem muito mais, porque eles têm muito mais condição de corromper. O custo do Brasil, ele vem sendo visto, aumentado, né, ampliado por uma série de fatores, né, e esses fatores não só econômicos. O Brasil, na realidade, a crise econômica, hoje eu acho que a menor parte disso tudo, eu acho que é o ponto que menos impacta nisso tudo, porque na realidade a economia, ela é favorecida ou desfavorecida por todos esses quesitos, né, de corrupção, de impunidade, que vem mudando, mas que ainda existem muito fortemente no país. Então ele vem sendo alterado para cima ou para baixo por esses caras, né? O Brasil ainda tem alguns pontos que são muito ruins em relação a uma série de fatores que impossibilitam o Brasil de deslanchar de uma forma mais efetiva, né? Nós temos cargas tributárias gigantescas, nós temos processos extremamente burocráticos para tudo. Um empresário hoje, para ele conseguir se estabelecer, ele precisa de muita condição, de muito fôlego para fazer, porque são esferas muito burocráticas, são esferas que exigem muito, são esferas que buscam que esse empresário comprove um monte de coisas e depois ele não tem um retorno, né? Então... Qual é o peso do emaranhado burocrático para o desenvolvimento do Brasil? Da demora em abrir uma empresa até o tempo gasto no pagamento de impostos, a burocracia cobra um preço alto. Um dos reflexos disso é a colocação sempre baixa do Brasil nos rankings de competitividade. Somos menos atrativos do que nossos vizinhos Uruguai, Chile e Colômbia, países que souberam simplificar seu ambiente de negócios ao longo dos últimos anos. A exemplo da iniciativa recente do governo federal, que ganhou um nome bem mais simples, é preciso fazer essa agenda avançar de forma mais rápida em todas as esferas, propondo medidas práticas e objetivas. A despeito de, em vários aspectos, o Brasil ser um país fechado, ainda muito fechado... O Brasil é um país fechado? O Brasil é um país fechado. O Brasil é um país cujos índices de exportação e importação, cuja inserção nas cadeias globais de valor é muito pequena. É um país ainda que recorre principalmente a mecanismos de proteção comercial antigos. O Brasil, do ponto de vista comercial, é muito mais fechado do que o que poderia e que, na verdade, do meu ponto de vista, deveria ser.
tem que abrir a economia ao comércio internacional, mais investimentos internacionais. Quer dizer, o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Quer dizer, a burocracia, a regulamentação, as leis da época de Getúlio Vargas. A gente percebe que o maior problema do Brasil ainda é a burocracia e a carga tributária. Então, a gente percebe que a carga tributária ainda é o maior peso do Brasil, né? Nós temos estatísticas que mostram que o Brasil está no topo, né, entre os países com maior carga tributária do mundo, com a diferença de que nós não temos o mesmo retorno do governo que tem outras cargas tributárias tão grandes quanto nós. O documento administrativo ele também é importante porque se a tua mercadoria precisa de uma anuência, precisa de uma licença de importação, quem é que vai dar essa licença? Quem é que vai autorizar? Quem é que vai definir isso? São os órgãos anuentes. No Brasil nós temos 15 órgãos anuentes, né, que podem aparecer aqui ao lado. E eles mais famosos são a Anvisa, o próprio DSEX, que é o Departamento de Comércio Exterior, o Inmetro, o IBAMA, são os órgãos mais conhecidos, mas existem 15 órgãos anuentes. O interessante de ressaltar é que recentemente assim, né, em 2013 a OMC lançou o Acordo de Facilitação do Comércio, mas apenas em 2017 é que os países foram, 2/3 dos países da OMC aderiram ao Acordo de Facilitação do Comércio. E esse acordo, ele visa, um dos pontos que ele visa é desburocratizar o comércio exterior. O Brasil está se adequando em ondas, aos poucos, a todas essas exigências. O despacho aduaneiro, ele é o procedimento pelo qual a Receita Federal analisa todos os dados informados pelo importador. Então, é nesse procedimento que a Receita Federal vai averiguar se todas as informações declaradas com relação à mercadoria, com relação a preço, fornecedor, preços negociados com relação a frete, com relação a Incoterm, com relação a mercados internacionais, se todos aqueles dados estão de acordo com os parâmetros internacionais para considerar essa carga confiável. E como é que se dá início ao despacho? O despacho aduaneiro ele é considerado iniciado quando se registra a declaração de importação. Então, quando a gente registra a declaração de importação, começa o processo aduaneiro. Após o registro, é iniciada a parametrização, como eu comentei. Então, depois do registro, cada recinto, cada alfândega tem um prazo diferente de horas. Após um determinado número de horas, ocorre a parametrização, em que o sistema vai direcionar o processo para canal verde, amarelo, vermelho ou cinza. E aí, a partir daí, que se começa toda a verificação do fiscal. O fiscal da alfândega vai analisar a documentação da mercadoria e vai analisar também todos os preços declarados e as informações conforme são esperadas pelo mercado. Antes de tudo isso, antes de dar início ao despacho, é necessário que o importador, ou se for um processo de exportação, o exportador, ele classifique a sua mercadoria. O que é classificar a mercadoria? É encontrar o código, que no Brasil, por fazer parte de um bloco econômico chamado Mercosul, é encontrar o código que identifica essa mercadoria internacionalmente. Esse código é a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. A NCM ela tem 8 dígitos e ela é formada com base no SH, que é o Sistema Harmonizado Internacional, criado pela OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas, que tem 6 dígitos. Então, da NCM completa, dos 8 dígitos, os 6 primeiros são o Sistema Harmonizado e os 2 últimos foram acrescentados pelo Mercosul. É fácil encontrar a NCM, tanto é que a NCM é um dos maiores motivos de multa, tanto na importação quanto na exportação, mas na importação muito mais, porque o código é difícil de encontrar. Existem regras de interpretação dos códigos, mas é muito fácil de errar. Então é necessário toda uma qualificação com relação a essa parte de classificação fiscal da mercadoria. O Brasil ele não sofre de uma crise política, ele não sofre de uma crise, ele sofre de uma crise moral. É óbvio, daria para a gente conversar sobre esses assuntos pelo menos por umas 5 horas seguidas aí, e principalmente se estivesse num ambiente menos formal, daria para conversar sobre isso umas 5 horas seguidas, e a gente não conseguiria chegar em um consenso positivo a curto prazo, né? Para chegar em algo positivo, para diminuir tudo isso, a gente tem que com certeza começar a mostrar para o povo que esse não é o lado correto, não é o lado positivo, não é o lado que a gente deve, é o lado ético que a gente deve seguir.